E se eu lhe propusesse a ideia chocante de que uma única empresa poderia controlar um país inteiro, envenenando o abastecimento de água de um país com substâncias cancerígenas, destruindo a natureza e o sustento de milhões? Um governo usando propaganda e matando manifestantes que atrapalham. Este é o cenário da Shell na Nigéria, uma corporação com vínculos com as mais influentes famílias reais do mundo. Agora eles têm sob seu controle um país inteiro, forjando um modelo para cooperações globais dominarem nações. Esta é uma história ocultada do conhecimento público, mascarada por uma densa cortina de propaganda, e se as pessoas compreendessem a totalidade dessa história, haveria uma revolta global. E é isso que abordaremos neste vídeo. Antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva no canal. Com isso você ajuda este vídeo e outros do nosso canal a chegarem em outras pessoas. Conhecimento Mestre apresenta o lado escuro da Shell. Como uma empresa única pode dominar uma nação completa? Existem algumas etapas que devem ser seguidas. Primeiramente, você precisa selecionar um alvo adequado. O lugar ideal possui recursos inexplorados, como minerais ou petróleo, idealmente, as principais fontes de receita do país. A segunda etapa crucial é conseguir manipular o governo. Embora isso possa ser feito pela força, é muito mais eficiente utilizar o dinheiro como forma de influência, criando uma situação onde todos saem ganhando. Um país que preenche todos esses critérios é a Nigéria. A segunda etapa envolve tornar a Nigéria dependente da Shell. Como isso é possível? O processo é bastante simples. A Shell buscou controle total sobre a infraestrutura petrolífera do país, prometendo ao governo nigeriano que a companhia desenvolveria a nação, proporcionando empregos e atraindo investimentos estrangeiros em troca da permissão para construir a infraestrutura necessária para a extração do petróleo. Para um país em desenvolvimento como a Nigéria, isso soou como uma proposta bastante atraente. No entanto, o acordo tinha um preço. Mesmo que a infraestrutura estivesse no território nigeriano, a Shell era a proprietária e operadora. Nos anos subsequentes, a Nigéria se tornou completamente dependente da Shell para manter seus cerca de 1.000 poços de petróleo operacionais. Considerando que o petróleo representa 95% das exportações da Nigéria e quase 40% de sua economia total, a Shell, controlando o fluxo de petróleo, conseguiu supervisionar quase metade do fluxo de caixa da nação. De acordo com Henry Kissinger, quem controla o dinheiro controla o mundo. Esta afirmação ilustra o poder que a Shell conquistou sobre a Nigéria. Se a Nigéria tentasse alterar o acordo e recuperar o controle sobre sua própria produção de petróleo, qualquer empresa petrolífera poderia interromper a extração, destruindo a economia do país. A Shell, com suas poderosas conexões com famílias reais britânicas e holandesas, assim como com grandes bancos, poderia então instruir outras empresas a retirarem seus investimentos na Nigéria, despojando a nação de todos os seus recursos e forçando a submissão. A Shell detém as rédeas do processo de distribuição do petróleo, uma realidade que a Nigéria, mesmo com o milagre de dominar o processo de extração, teria que enfrentar para exportar seu petróleo. A receita de petróleo não apenas impulsiona a economia nigeriana, mas constitui mais de 65% das receitas do governo. Isso significa que a Shell é o provedor financeiro da administração nigeriana, ilustrando uma relação de dependência que se assemelha a um vínculo abusivo, onde a Shell tem total liberdade de agir e o governo nigeriano permanece impotente para impedir suas ações. Então, por que o governo nigeriano permanece submisso à Shell? Isso nos conduz à fase 3, controlando o país através do suborno. Uma vez que a Shell teve a Nigéria sob seu domínio de petróleo, começou o jogo de influência. Investigações anticorrupção recentemente lançadas pelo governo revelaram que a Shell transferiu 1,3 bilhão para a Nigéria, sabendo que essa quantia iria parar nos bolsos de criminosos lavadores de dinheiro. Embora a Shell e o governo nigeriano desfrutem de seu relacionamento mutuamente vantajoso, esse suborno não se estende a cidadãos nigerianos comuns. Em vez disso, eles enfrentam um fluxo aparentemente interminável de derramamento de óleo. Desde 2010, quase 3.000 derramamentos de óleo foram registrados e atribuídos à Shell. Isso levou à poluição do abastecimento de água no país,
deixando a população com água contaminada, com carcinógenos e minando as indústrias agrícolas e pesqueiras, das quais muitos nigerianos dependem. Tudo isso nos leva ao quarto passo no processo de assumir um país: controlar seus cidadãos. A Shell, agindo como qualquer boa ditadura, usou seu poder para reprimir qualquer dissidência com propaganda. Eles usaram o dinheiro extraído da Nigéria para oprimir a população e acabar com qualquer ideia de revolta. No entanto, negar qualquer irregularidade não poderia durar. A Shell tinha que agir, e como todas as boas ditaduras, usava todo o seu poder para esmagar qualquer dissidência com propaganda. Nos anos 60, a Shell financiava secretamente uma série de artigos que acendiam as chamas de uma guerra civil na Nigéria. Hoje, a empresa usa métodos mais modernos de propaganda, distorcendo a verdade e mostrando uma falsa imagem de progressão ambiental. Ao tentar influenciar ONGs e instituições de caridade, a Shell desviou a culpa para o povo nigeriano, as vítimas reais, alegando falsamente que 98% de todos os derramamentos eram causados por sabotagem nigeriana. Assim, a Shell conseguiu desorientar as notícias e tirar a culpa de si mesma, focando-a na população nigeriana. Ainda que as artimanhas das relações públicas da Shell exercessem influência na narrativa pública internacional, os civis nigerianos não foram enganados. Havia uma crescente insatisfação entre o povo da Nigéria, cansado do esgotamento explícito de seus recursos naturais, da degradação do ambiente, da perda de empregos e da pobreza crescente, uma população afligida pelo câncer e outras doenças devido à poluição. A Nigéria estava borbulhando com tensões sociais e a Shell estava em perigo. Para manter a ordem, a Shell precisou recorrer a medidas drásticas. A pesca, um sustento para dezenas de milhões de nigerianos, estava à beira do colapso devido aos derramamentos constantes de petróleo que envenenavam as costas e arruinavam a pesca. A propagação de suborno e propaganda não estava sendo suficiente para suprimir a agitação crescente. O que nos leva à fase 5 da tomada da Nigéria pela Shell, silenciando a oposição por quaisquer meios necessários. A população nigeriana estava no limiar de uma revolução, cada vez mais consciente do fato de que havia se tornado colonizada por uma única empresa. Neste clima de tensão, emergiu uma figura resistente, Ken Saro-Wiwa, presidente do movimento pela sobrevivência do povo Ogoni. Ele estava determinado a fazer uma resistência contra a exploração do território nigeriano e a negligência da Shell em relação ao bem-estar dos civis. Apesar das represálias potenciais, Saro-Wiwa organizou uma série de protestos pacíficos contra a Shell. Estes protestos foram um espinho no lado da Shell, mas a empresa estava em uma posição delicada, pois enfrentar diretamente os protestos poderia resultar em repercussões de ONGs e instituições de caridade. Finalmente, após cerca de 5 anos de protestos constantes, a Shell perdeu a potência. Sob seu comando, o governo nigeriano prendeu Saro-Wiwa e outros 8 líderes tribais, acusando-os de assassinato. Apesar de os protestos serem pacíficos, esses homens foram posteriormente executados pelo governo. As execuções apenas solidificaram ainda mais o controle da Shell sobre o país e levaram a mais insatisfação entre os nigerianos. Grupos radicais, sentindo que não tinham outra opção, começaram a sabotar os oleodutos da Shell, provocando ainda mais derramamentos e agravamento à situação ambiental. Nesse ponto, a Nigéria estava entrando em um estado de guerra aberta contra a exploração de petróleo da Shell. O governo nigeriano, empoderado pela Shell, estava em guerra contra seu próprio povo. A Shell, por sua vez, parecia quase uma monarquia na Nigéria. Isso nos leva a acreditar que uma revolução completa será necessária para expulsar a Shell do país. No entanto, isso seria uma tarefa monumental, considerando que o governo e os militares nigerianos estão sob o controle da Shell. Como a situação se deteriorava, uma nova milícia surgiu, conhecida como Movimento pela Emancipação do Delta do Níger. Esta organização começou a tomar medidas mais drásticas, sequestrando funcionários da Shell e mantendo-os como reféns. Embora um cessar-fogo tenha sido acordado em 2009, ele não trouxe nenhum alívio, pois a situação só se agravou com o governo nigeriano declarando uma guerra aberta ao petróleo no país. Enquanto isso, os recursos naturais da Nigéria continuavam sendo devastados a cada dia e a população continuava a ser empobrecida, presa em um ciclo vicioso de exploração e pobreza. Ainda assim, a Shell continuava a ser elogiada por muitos meios de comunicação ocidentais por seus supostos esforços progressistas para combater a mudança climática e apoiar o meio ambiente. No entanto, a verdade sombria por trás dessas manobras de relações públicas está bem escondida, mas cada vez mais difícil de ignorar.
Empresas como a Shell têm influência significativa sobre os meios de comunicação convencionais e muitas vezes usam essa influência para suprimir a divulgação de suas práticas prejudiciais ao meio ambiente e aos direitos humanos. Conflitos militares e violência associada à exploração de petróleo da Shell no delta do Níger estão aumentando. A região é assolada por atos de pirataria, sequestros, bombardeios e outras insurgências, todos contribuindo para uma atmosfera de medo e incerteza. Estas realidades sombrias estão enterradas sobre a fachada do progresso e conservação ambiental. A menos que haja intervenção de terceiros, é improvável que a situação mude. Enquanto isso, a Shell mostra pouco sinal de desaceleração, apesar dos prejuízos evidentes que suas operações estão causando à Nigéria e ao seu povo. Esta situação é uma triste lembrança de que muitas vezes os interesses corporativos prevalecem sobre os direitos e ao bem-estar do povo. A história da Shell na Nigéria serve como um aviso sombrio sobre as consequências do colonialismo corporativo desenfreado. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Conhecimento Mestre. E para mais assuntos como esse, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora.